Olá pessoal, eu sou a professora Gabriela e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre um dos diagramas mais famosos aí da UML, que é o diagrama de casos de uso. Vamos lá? Então, qual que é o conteúdo dessa aula? Vou fazer uma breve introdução sobre o que é de fato um caso de uso, logo depois eu trago aí a definição de UML e em seguida a gente vai direto ao ponto aí, que são os principais conceitos envolvidos dentro desse diagrama famoso, que é chamado aí de diagrama de casos de uso ou de forma abreviada DCU, ok? Então vamos lá. Por que eu tenho a necessidade desse diagrama, né, pessoal? O primeiro ponto é, nenhum sistema ele existe de forma isolada, então eu vou ter sempre aí alguém ou alguma coisa, não necessariamente um humano, interagindo com o sistema. Então, esse diagrama ele vai estar aí servindo para mostrar essa interação, né? Mas de uma forma ampla, quem interage com as principais funcionalidades do meu sistema. Quais são essas principais funcionalidades e quem interage com elas, ou seja, os meus atores. Antes de entrar no diagrama de casos de uso, é muito importante, pessoal, a gente definir o que é o caso de uso. O caso de uso, de fato, é uma especificação, uma descrição de um conjunto de ações ou uma sequência de ações ou tarefas que vão ser executadas quando um determinado ator interagir com o meu sistema, tá? Então, eu tenho todo aí um arcabouço teórico que explica o que é um caso de uso e como fazer um caso de uso, tá? Mas eu preciso que fique claro que caso de uso é uma descrição aí textual do funcionamento ou de uma funcionalidade específica de um sistema, tá? A gente utiliza aí casos de uso para documentar e para especificar o que a gente chama aí de requisito funcional do sistema, tá? A definição de requisito funcional e requisito não funcional eu trago em um outro vídeo que eu vou deixar até aqui em um card marcadinho para vocês. Então, caso de uso eu utilizo para a especificação de requisitos funcionais do meu sistema, ok? Um caso de uso, ele vai descrever aí a interação típica do meu usuário ou do meu ator com as principais funcionalidades do meu sistema. Porém, pessoal, o caso de uso ele não determina como esse comportamento ou essa função ela vai ser implementada. Ele só define o que o sistema vai ter, não como eu vou desenvolver, como eu vou programar essa funcionalidade, ok? Então, é muito importante ficar claro que caso de uso é uma descrição textual das funcionalidades do meu sistema. O que a gente vai ver aqui não é como criar caso de uso. O que a gente vai ver nessa aula é como especificar um diagrama de casos de uso, que nada mais é do que uma forma aí visual de eu conseguir esboçar as funcionalidades do meu sistema. Um detalhamento completo aí dessas funcionalidades eu vou ter lá no meu documento de casos de uso, que aí vai ser sim um documento de texto, que não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é mostrar de fato os principais elementos de um diagrama de casos de uso, ok? Para construir esse diagrama de casos de uso, a gente utiliza uma linguagem, tá? Não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de modelagem, que é a UML, ou seja, uma linguagem de modelagem unificada. Eu deixo tanto aqui nos meus slides, como vou deixar também na descrição do vídeo, né, um link aí para a especificação completa da UML. Desde dezembro de 2017 até o momento da gravação desse vídeo, que a UML ela está aí na sua versão 2.5.1. Então, quem tiver interesse, né, em se aprofundar aí na especificação dessa linguagem de modelagem, vou deixar o link completo aqui, de onde vocês encontram essa especificação, tá? A UML hoje ela é regida aí pela OMG, que é uma organização que cuida, né, de toda essa especificação e também de vários outros padrões dentro da área aí da computação, beleza? Então, a UML ela nos permite aí criar vários diagramas, tá? Mais especificamente 14 diagramas distintos.
Esses diagramas, eles se dividem em diagramas estruturais e diagramas comportamentais. O diagrama que a gente vai ver na aula de hoje é o diagrama de casos de uso, que está aqui, dentro das possibilidades de diagramas comportamentais, ok? Mas é importante frisar que a UML ela traz aí um padrão para a especificação de todos esses outros diagramas aqui. Então, bora lá para o foco da nossa aula, que é justamente esses benditos diagramas de casos de uso, né? Então, aqui eu tenho por alto, né, um exemplo de diagrama de casos de uso. Nesse diagrama, o que eu vou conseguir representar? Eu vou conseguir representar os atores do meu sistema, que é quem de alguma forma interage com ele, os casos de uso, que são as funcionalidades do meu sistema, e aí eu vou poder ter também relacionamento entre atores e relacionamentos entre casos de uso. Vamos olhar especificadamente para cada um desses elementos desse diagrama agora. O primeiro elemento, né, é o próprio caso de uso. Como que eu represento um caso de uso no meu diagrama de casos de uso? Ele é representado por uma elipse, né? Ou aí um círculo espichadinho, tá ok? Então, um caso de uso, ele define uma funcionalidade do meu sistema. Cada caso de uso precisa ter um nome específico que o defina, tá? Para criar os casos de uso, é de praxe utilizar expressões verbais ativas, ou seja, verbos no infinitivo, validar usuário, realizar cadastro, calibrar localização, comprar produto, realizar login e por aí vai, tá? Então, o caso de uso ele é especificado como uma elipse e o nome do caso de uso ele vem aí dentro dessa elipse. A gente tem aí variações nessa questão do nome do caso de uso. A gente pode usar simplesmente a nomenclatura simples, tá? Que é só o nome do caso de uso, ou eu posso usar aí o que a gente chama de nome de caminho, que é colocar antes do nome do caso de uso, colocar o pacote no qual ele vai estar inserido, seguido de 2 pontos, tá? Mas o mais usual, o mais comum que vocês vão ver são os nomes simples aqui dentro dos casos de uso de fato. O segundo elemento muito importante do diagrama de casos de uso é o ator, tá? O ator ele é representado por um bonequinho, esse bonequinho aqui dessa forma, tá? E o nome do ator vem logo abaixo do desenho do bonequinho, tá? O ator, ele representa aí um papel no meu sistema, tá? Esse papel pode ser tanto um usuário humano, como pode ser um outro sistema computacional ou um autômato qualquer, tá ok? Aqui eu trago como exemplo um ator representando um cliente, mas poderia ser um vendedor, um professor, um aluno, qualquer papel que aí interaja com o seu sistema de fato, beleza? Agora que a gente já viu os 2 principais elementos do caso de uso, que é o caso de uso, os 2 elementos principais do diagrama de casos de uso, né, que é o caso de uso e os atores, vamos passar aí para os relacionamentos possíveis entre esses 2 elementos, tá? O primeiro relacionamento é o relacionamento de uma associação, tá? Esse relacionamento de associação ele vai ocorrer sempre tendo de um lado um ator, de outro lado o caso de uso, tá? Essa associação ela pode ser realizada de 2 formas, tá? Assim, com a setinha que eu discrimino aí o sentido, né, a direção da minha comunicação, ou sem a setinha na ponta, que significa que essa comunicação aí ela é bidirecional, ok? Então, se um determinado ator ele participa ou se ele tem participação em um caso de uso, eu uso para isso a associação. Nesses 2 exemplos aqui, né, eu estou querendo dizer o quê? Que o meu cliente, ele participa no caso de uso comprar produto. De forma geral, cliente compra produto, ok? O segundo elemento aí que eu posso ter seria a relação entre atores, tá? Posso ter, então, o relacionamento entre atores chamado de generalização. O que vem a ser a generalização, tá? A generalização entre atores é uma relação de E1, ou seja, um cliente VIP é um cliente. Eu sempre começo essa leitura, né,
da base da seta para a ponta. Então, um cliente VIP é um cliente, tá ok? O que isso vai significar em termos práticos, pessoal? Que tudo que um cliente puder fazer, um cliente VIP também poderá fazer, ok? Haja vista que o cliente VIP é um cliente, tá? Então, essa seta, né, ela sem preenchimento, toda branquinha, ela representa generalização se ela vier entre atores. Eu posso ter também a generalização entre casos de uso, tá ok? Se a generalização for entre casos de uso, né, o significado dessa relação é, eu vou ler essa relação, né, como é um tipo de. E novamente, eu começo a leitura pela base da seta e depois vou para a ponta. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Validar o usuário pela digital é um tipo de validação de usuário, tá ok? Então, quando eu quiser especificar tipos distintos de um caso de uso, eu posso usar aí a generalização entre casos de uso, ok? Então, validar o usuário pela digital é um tipo de validação de usuário. O outro tipo de relacionamento entre casos de uso que eu tenho é a extensão, tá? O que é a extensão? Qual o significado da extensão? Tá? Ele vai ser uma linha pontilhada com uma seta na ponta, seguido aqui desse estereótipo de extends, tá? A extensão, ela traz para mim aí um significado de um cenário alternativo para um caso de uso, ou seja, uma possibilidade, tá ok? Então, nesse exemplo aqui, né, eu estou falando que calcular desconto extende CDs à vista, ou seja, quando o caso de uso vender CDs à vista for executado, eu tenho a possibilidade de calcular um desconto, ok? É um gatilho, ou seja, um relacionamento alternativo, tá? Que pode ser acrescentado para descrever o meu caso de uso principal, beleza? Uma outra possibilidade aí de relacionamento entre casos de uso é o relacionamento de inclusão, tá? O relacionamento de inclusão, ele vai ser útil aí quando eu tiver aí vários casos de uso fazendo utilização desse caso de uso específico, tá? Quando eu tenho um relacionamento de inclusão, significa, né, que um determinado caso de uso é essencial para o outro, ou seja, eu tenho ali a obrigatoriedade de realização do caso de uso que é incluído. Nesse exemplo aqui, né, eu estou falando que comprar produtos inclui validar o usuário, ou seja, ao comprar produto, né, obrigatoriamente eu vou ter que aí validar o meu usuário, ok? É como se o caso de uso que está sendo incluído, ele é uma parte do caso de uso principal. Entendido, pessoal? E por fim, o último conceito necessário aqui para essa nossa aula de diagrama de casos de uso é a fronteira do sistema. A fronteira do sistema ela é um elemento aí opcional no nosso caso de uso e ela vai estar servindo aí para definir a área de atuação do sistema. Ela é muito usada quando eu tenho aí um sistema composto aí por vários subsistemas, né? Ou vários sistemas interagindo ao mesmo tempo, tá? Mas ela não é obrigatória no meu diagrama. Aqui eu trago para vocês um exemplo de fronteira de sistema, né? Onde eu tenho aí uma fronteira que delimita o meu sistema para uma clínica médica com 3 atores específicos, né? Paciente, recepcionista e médico. Todos os meus casos de uso ficam aí dentro dessa fronteira, haja vista que são funcionalidades que serão providas pelo meu sistema, né? E os meus atores ficam aí do lado de fora dessa fronteira e eu faço o relacionamento ou as associações entre os atores e os casos de uso nos quais eles terão aí
participação. Ok, pessoal? Especificamente para a aula de hoje, o que eu precisava passar para vocês era isso. Caso vocês tenham aí interesse, né, em aprofundar os estudos nesse diagrama ou na UML como um todo, eu deixo aqui as referências que eu utilizei para essa aula, que é o próprio site da OMG, onde a gente tem a especificação formal da UML. Tem um outro site aí que traz diversos diagramas da UML também e as definições dos componentes, né, dos elementos de cada um desses diagramas, que é esse segundo link aqui. E por fim, para quem gosta de livro, tenho essa indicação aqui de livro de UML, né, e um dos conteúdos dele é justamente o diagrama de casos de uso que foi passado na aula de hoje, tá ok? No mais, agradeço aí a presença de vocês e tendo alguma dúvida, dica, sugestão, por favor, deixa para mim aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!